Plano diretor. Parecer conjunto das comissões será entregue nesta sexta-feira. Tem alguns temas que ainda ficaram sob discussão, tanto dos técnicos nossos, quanto de vereadores da comissão, quanto de representantes também da prefeitura. E essas dúvidas vão ser debatidas para a gente chegar a uma conclusão. Carnaval. Comissão especial aguarda respostas da Rio Tour sobre temas como liberação de alvarás e o desfile das séries Prata e Bronze. Convocamos a Rio Tour, que já tinha confirmado a sua presença, mas que infelizmente desmarcou agora já em cima da hora, já com a gente presente no plenário. Homenagem. Vereadora Verônica Costa entrega moções a empreendedores de comunidades cariocas. Reconhecer a luta das favelas, da comunidade, fortalecer, fazer com que as autoridades possam, através dessa Câmara, olhar para eles, para apoiar. Dia de visita. Parlamentares da União de Vereadores do Brasil ficam encantados com o Palácio Pedro Ernesto. Me surpreendeu aqui, né? O plenário, as artes, as pessoas bacanas demais. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje na Câmara de Vereadores. Política sustentável. Câmara aprova em primeira discussão projeto de substituição de ônibus da cidade por veículos elétricos. Luto. O samba carioca perde Serginho do Pandeiro, o passista que se tornou destaque dos desfiles da Mangueira. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro. O CRN2 está começando. Boa noite. Os vereadores do Rio aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que substitui a frota de ônibus por veículos elétricos. Esse foi apenas um dos assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. A sessão começou com a análise do veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei que implementa o programa de estímulo, incentivo, promoção e apoio à mulher empreendedora. O veto recebeu 27 votos contrários e foi rejeitado. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que inclui o Dia do Despachante Documentarista no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Nós percebemos que é um profissional de ampla formação e fundamental para o trâmite e principalmente para o desenvolvimento da sociedade do nosso município. Durante a sessão foi discutida a lei de autoria da vereadora Mônica Benício, que proíbe a prefeitura de manter ou instalar monumentos em homenagem a escravocratas e de pessoas que violaram os direitos humanos. Eu queria questionar quem serão as pessoas, qual é a comissão que vai julgar aqueles que estiveram ao longo da história ao lado da democracia, dos direitos humanos, da liberdade, e aqueles que não estiveram. Quem fará essa releitura da história? Que a prefeitura chame e organize um grupo de trabalho com o movimento negro, com historiadores, com museólogos, a fim de mapear quais estátuas, quais histórias e para onde elas irão. Porque a proposta sequer é destruir as estátuas, mas tirá-las desse lugar do herói. Num país que tem a sua frágil e jovem democracia construída, sim, em cima do sangue do povo negro, em cima do sangue do povo indígena. Eles querem ter o domínio dos fatos e da verdade e interpretá-las da forma que bem entendem. Essa é uma característica da esquerda. É pegar os fatos e querer interpretá-las à sua razão e não à razão da verdade da história. Estamos lutando desde o processo de redemocratização para a criação de ações afirmativas, para a criação das políticas de reparação histórica, não só nos parlamentos, mas no sistema judiciário, também na academia. Temos provas concretas e cabais da existência, sim, de figuras escravocratas, racistas, que estiveram, infelizmente, homenageadas em praças, monumentos públicos. Entre os projetos em primeira discussão aprovados, o que fala sobre a política sustentável de substituição da frota de ônibus do transporte de passageiros por veículos elétricos no município do Rio. E também sobre a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. Outros projetos que foram aprovados falam sobre os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais e sobre a denominação da Praça da Justiça em torno do prédio central do Tribunal de Justiça, e o que permite a cada vereador a concessão de um título de mérito esportivo, mestre Hélio Gracie, em cada sessão legislativa.
E nesta quinta-feira, profissionais de diferentes categorias que se destacaram ao longo do ano receberam moções de louvor, congratulações e aplausos na Câmara. A iniciativa foi do vereador Felipe Boró. A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio Pedro Ernesto. Publicitários, advogados, delegados, policiais militares e bombeiros que se destacaram em suas atuações ao longo de 2023 tiveram os trabalhos reconhecidos nesta quinta-feira. É muito gratificante. Estou vendo aqui vários militares também, né? E para os nossos familiares fica um orgulho muito grande da nossa profissão, que é uma profissão que muitas das vezes não é reconhecida pela população, mas que é o que traz o sustento para a nossa família. E é muito gratificante, de verdade, de coração. Eu estou muito emocionada, muito feliz. Tenho certeza que a minha família, minha mãe também está muito orgulhosa desse momento. Integrantes de grupos de ex-alunos do colégio e da Universidade Gama Filho também estiveram presentes. A gente quer, de alguma maneira, resgatar um memorial, fazer com que aquilo seja revitalizado de alguma forma, manter viva a história que foi criada ali desde 1939, quando o colégio foi fundado e depois transformado em Gama Filho. A universidade transformou a cultura no Brasil, o esporte no Brasil. A entrega de moções de congratulações e aplausos aos homenageados foi uma iniciativa do vereador Felipe Boró. Olha só, os desafios e perspectivas para o carnaval do ano que vem seriam discutidos numa audiência pública hoje de manhã no Palácio Pedro Ernesto. Mas a Rio Tour não compareceu. Bom, a Comissão Especial de Carnaval vai enviar um ofício com perguntas que devem ser respondidas em 5 dias. A presidente da comissão, vereadora Mônica Benício, enviará à Rio Tour questões relativas à atuação do Corpo de Bombeiros no Sambódromo, como a liberação de alvarás para os desfiles do Grupo Especial, por exemplo. A comissão também quer saber se a Prefeitura já tem um planejamento para os desfiles das séries Prata e Bronze na Estrada Intendente Magalhães ou para a construção da Passarela do Samba 2 em áreas próximas à Avenida Brasil. Uma obra anunciada este ano pelo prefeito Eduardo Paes. A gente planejou essa audiência, conversando inclusive com outras escolas, como representantes das escolas de samba, o representante da Liesa. A gente teve o cuidado de chamar uma reunião com antecedência para planejar o que seria essa audiência, porque é assim que a gente acredita, né, que deva ser feito, com participação daqueles que são os fazedores real do carnaval, para poder estruturar o que seria o escopo dessa audiência. Convocamos a Rio Tour, que já tinha confirmado a sua presença, mas que infelizmente desmarcou agora, já em cima da hora, já com a gente presente no plenário, e a audiência teve que tomar o caráter mais informativo do que seriam as questões, e nós vamos fazer os questionamentos via ofício para que não se deixe de ser respondido. Agora uma novidade para quem usa o Aeroporto Internacional do Galeão, gente. A partir de amanhã, a Secretaria Municipal de Transportes vai retomar 2 serviços executivos de ônibus. Essa é mais uma ação para garantir a retomada do Galeão e está relacionada à economia e ao turismo da cidade. A partir desta sexta-feira, turistas e a população terão à disposição 2 linhas de ônibus executivos. A primeira linha liga Leblon ao aeroporto e possui pontos de parada no centro e na Zona Sul. A segunda sai da Alvorada e tem pontos de parada na Barra da Tijuca e nas linhas amarela e vermelha. O serviço vai funcionar das 5 da manhã às 10 horas da noite. O valor da passagem será de R$ 24,85. A rota completa dessas 2 linhas está disponível nas redes sociais da Secretaria Municipal de Transportes. Ainda sobre o ônibus executivo. Olha só, em agosto deste ano, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, solicitou um estudo sobre a viabilidade de um transporte do Terminal Gentileza, ali próximo da rodoviária, até o Galeão. Essa integração vai facilitar o acesso ao aeroporto. De acordo com a Prefeitura, o Terminal Gentileza vai ser aberto nos dias 2 de dezembro. O Rio de Janeiro é a primeira cidade da América Latina a adotar o orçamento climático. A capital segue o exemplo de grandes centros urbanos como Oslo, Londres e Nova York.
É bem verdade que o carioca já está acostumado com o calor, mas mesmo quem enfrenta esse calorzão todos os dias está sofrendo com as altas temperaturas. Por causa das mudanças climáticas, a Prefeitura investiu no orçamento climático e na estratégia de neutralização do carbono. É a primeira vez que uma cidade da América Latina adota essa prática, que já acontece nas principais capitais do mundo. O orçamento climático vai fazer parte do Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade. Todos os órgãos do município terão que planejar seus investimentos para atingir as metas estabelecidas. Em relação à estratégia de neutralização de carbono, a cidade já possui metas estabelecidas: alcançar em 2030 a redução de 20% da emissão de gases e em 2050 a neutralidade. E a vereadora Verônica Costa entregou moções a empreendedores de comunidades cariocas. A cerimônia foi hoje à tarde no Palácio Pedro Ernesto. Agnes Ribeiro, presidente da Associação Beneficente Amigos pela Caridade, atua na luta contra o abuso sexual. A gente atua como transformação social, educação e acolhimento, né? Porque a gente entende que se a gente acolhe, a gente mostra para eles os direitos, né? A gente consegue salvar essa criança, essa família. Então a gente tem parceria com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar. A gente faz os encaminhamentos que tem que ser feitos. A gente não tem apoio nem da Prefeitura, nem do Estado, de ninguém. A gente faz o nosso trabalho sozinha, caminhando dia a dia. Além da ONG Amigos pela Caridade, o fotógrafo de favelas Bruno Itan também foi homenageado. Ele tem trabalho em diversas comunidades da zona norte aqui da cidade. Fico muito honrado em poder participar, em poder estar aqui hoje recebendo essa moção, porque só a gente sabe o trabalho difícil, complicado e às vezes perigoso que é trabalhar com audiovisual na favela. Mas eu vi que a luta era grande, mas era necessária, porque não só eu, como muitos moradores, jovens na favela, tem esse gosto pela fotografia, pelo audiovisual. Então eu tenho o costume de falar que eu uso a fotografia e a minha arma para poder mudar o mundo, eu uso a minha câmera. A vereadora Verônica Costa entregou mais de 20 moções na tarde desta quinta-feira no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. Reconhecer a luta das favelas, da comunidade, fortalecer, fazer com que as autoridades possam, através dessa Câmara, olhar para eles, para apoiar. E eu acho que a gente tem que incentivar a população a frequentar mais a Câmara, porque é aqui que acontecem as grandes votações e falta muito isso. E eu fico muito preocupada. Então, quando eu chamo aqui, é para criar esses dois despertar no coração, na consciência da nossa população. E você vai ver depois do intervalo: luto no Carnaval Carioca. Morre Serginho do Pandeiro, icônico passista da Mangueira. E ainda, vereadores preparam um relatório conjunto com as emendas ao projeto ao plano diretor. A gente volta já. O CRN2 está de volta. As discussões sobre o plano diretor continuaram nesta quinta-feira. Os vereadores de várias comissões da Câmara prepararam um relatório conjunto que será apresentado amanhã. Nesta reta final, com a análise concluída de 996 das mais de 1.200 propostas feitas pelos vereadores, prefeitura e moradores da cidade, as comissões do Plano Diretor, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira abordaram o título 7 do texto, anexos, além de emendas pendentes. Tem alguns temas que ainda ficaram sob discussão, tanto dos técnicos nossos, quanto de vereadores da comissão, quanto de representantes também da prefeitura. E essas dúvidas vão ser debatidas para a gente chegar a uma conclusão. A gente espera que também consiga ver os anexos todos e todas as emendas que estão pendentes até hoje de análise. A ideia da revisão do plano diretor parte do pressuposto que, ao longo do tempo, os municípios podem sofrer grandes alterações nas suas dinâmicas urbanas, sociais, econômicas e ambientais. O atual é de 2011. A atualização é uma obrigação legal do Executivo prevista no Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001. Pela norma, as cidades brasileiras devem reescrever seus planos diretores a cada década. No Rio de Janeiro, há ainda leis vigentes que datam da década de 70. As discussões sobre o projeto de lei complementar 44 de 2021 já duram quase 2 anos e meio. Nesse período, a Câmara Municipal promoveu audiências públicas internas e externas que contaram com participação popular. Os pareceres devem ser publicados no Diário Oficial da Câmara na semana que vem e têm prioridade de votação. A partir do momento que for publicado,
o projeto já entra na pauta na frente dos outros para ser votado. Prioridade para o Rio de Janeiro, como ele já está atrasado, entre aspas, desde 2021, ele obrigatoriamente tranca a pauta. Então, assim que ele entrar, ele já é o primeiro a ser votado. Olha, morreu hoje aos 73 anos Serginho Pandeiro, um dos principais passistas da Mangueira. Ele chegou na escola em 1989 e se apresentava sempre com seu inseparável pandeiro. Sérgio Murilo Rosa sofreu uma parada cardíaca enquanto dirigia entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Ele era diabético e chegou a ser socorrido, mas morreu na UPA de Sarapuí, em Duque de Caxias. Em uma publicação nas redes sociais, a Mangueira lamentou a morte de Serginho. No texto, disse que ele vai brilhar para sempre no véu verde e rosa. E a Câmara Municipal recebeu parlamentares da União Brasileira de Vereadores nesta quinta-feira. Eles participam de um encontro de gestores legislativos municipais no Rio e aproveitaram para conhecer o Palácio Pedro Ernesto. Ronaldo e Tarcísio foram os primeiros a chegar. São vereadores de Timbaúba, interior de Pernambuco, distante 200 quilômetros de Recife. Eles fazem parte do grupo de parlamentares da União de Vereadores do Brasil, uma entidade que congrega representantes do poder legislativo no país. Os vereadores visitaram as instalações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, conheceram a Galeria dos Presidentes, as obras de arte e as curiosidades de um palácio que completou 100 anos. Me surpreendeu aqui, né? O plenário, as artes, as pessoas bacanas demais. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje na Câmara de Vereadores. Chamou minha atenção a estrutura, a arquitetura do prédio, né? Como se trata de contar a história do nosso passado, é encantador. Os vereadores participam do Encontro Nacional de Gestores Legislativos Municipais, que está acontecendo em Copacabana durante esta semana. São 15 representantes de vários estados. A ideia é fortalecer o poder legislativo municipal, abordando temas para a qualificação e melhor conhecimento dos gestores e, com isso, promover a integração entre os membros das câmaras municipais do Brasil. Quando chegaram no plenário, eles ficaram impressionados, minutos antes do início da sessão. O que eu fiquei mais impressionado aqui foi com o plenário. Plenário bonito, apesar da Câmara ter 100 anos, nem me falaram aqui, mas a impressão ficou a melhor possível. Olhando aqui a parte da mesa diretora, onde os vereadores ficam aqui, a arquitetura no geral está bem servida para o patrimônio histórico do Brasil aqui. E eu só queria aqui parabenizar a mesa diretora, através de seu presidente, pela organização de nos receber nessa tarde aqui hoje, tão importante para a Câmara Municipal de Belém do Piauí. O vereador João Mendes de Jesus entregou 175 moções de louvor e aplausos para empreendedores negros nesta quinta-feira. Foi durante um seminário sobre empreendedorismo. O evento aconteceu na Associação Comercial do Rio, onde foi realizado hoje o seminário Negros Empreendedores 2023, a força reprimida de uma raça empreendedora. Profissionais de destaque compartilharam suas histórias, estratégias e segredos para alcançar o sucesso nos negócios. Instituições incentivadoras do empreendedorismo participaram do evento. Fazer esse evento aqui, incentivar o empreendedorismo negro, foi uma pauta que gerou um desafio muito grande para a gente, mas imagina o quanto eles não sofrem todos os dias, diariamente, através de racismo, de preconceito. Para o vereador João Mendes de Jesus, eventos deste tipo são fundamentais para estimular as iniciativas individuais. Nós elaboramos esse trabalho para que pudéssemos trazer realmente empresários, empreendedores negros que possam realmente ter acesso ao sistema de financiamento, a um conhecimento melhor para empreender, né? Nós temos que trabalhar para promover essas pessoas que querem realmente empreender no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro. A juíza Renata Gil de Alcântara foi homenageada com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, maior honraria do Legislativo Carioca. A iniciativa foi do presidente da Casa, o vereador Carlos Caiado, e da mesa diretora da Câmara Municipal. A juíza Renata Gil de Alcântara começou a carreira de magistrada na comarca de Macabu, Silva Jardim, Rio Bonito e Rio de Janeiro. Ela se tornou a primeira mulher na história da Associação dos Magistrados Brasileiros eleita para assumir a presidência da instituição para o triênio 2020-2022.
Em 2016, já tinha feito história, sendo também a primeira mulher a assumir a presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro e foi reeleita. Ocupou também o cargo de vice-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Atuou em defesa do segmento feminino do nosso estado e também como titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A juíza também participou do grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Legislativo. Eu preciso fazer esse registro que o presidente Carlos Caiado, o autor da comenda, juntamente com a mesa diretora, ele se ausentou por missões oficiais e, infelizmente, não pôde estar aqui nesta noite. Mas, para mim, é uma honra estar fazendo essa grande homenagem a uma mulher juíza que faz a diferença no mundo, no mundo da mulher. É uma honra muito grande para mim ser o condutor dessa homenagem, Medalha Pedro Ernesto, uma honraria no nosso município. Inclusive, esse palácio está fazendo 100 anos nesse ano e, nessa honra de ser condutor dessa homenagem, queria parabenizar e agradecer a vereadora Tânia Basque, a primeira vice-presidente, está representando toda a Câmara nessa homenagem tão importante. Pedir desculpas por não poder estar nessa noite tão brilhante. Estou em missão oficial com o prefeito da cidade e alguns parlamentares, vereadores também, na COP28, aqui em Dubai. Mas não poderia deixar de passar aqui para deixar essa mensagem de agradecimento por toda a história que a nossa doutora Renata Gil tem. É uma mulher guerreira, batalhadora, que representa muito o nosso judiciário. Ser homenageada na minha cidade, onde eu exerci a minha judicatura por tantos anos, é sinal de que esse trabalho rendeu frutos. Eu tenho muito amor pelos munícipes, eu tenho muita dedicação ao trabalho aqui no Rio de Janeiro e eu espero que essa homenagem inspire outras mulheres a prosseguirem no trabalho de combate à violência contra a mulher e da igualdade de gênero nas instituições. E chega ao fim mais uma edição do CRN2. A seguir tem o programa Câmara Rio Entrevista. O bate-papo desta semana é com o livreiro Ivan Errante Costa, da livraria Belle Époque. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma boa noite, até amanhã, hein? Tchau, tchau.